Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de redação? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo de opinião, tá bom? Nós temos aí agora a questão da redação da IPTV, em que todas as escolas, todos os nonos anos, né, das escolas, tanto estaduais quanto particulares, aqui da região que é abrangida pela IPTV, participam desse concurso de redação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o artigo de opinião, como escrever um artigo de opinião, e depois nós vamos falar um pouquinho do tema desse ano da IPTV, tá bom? Então vamos lá, artigo de opinião. Ele é comum no cotidiano das cidades, pessoal, porque ele é um debate. Lembra que eu falei sobre textos argumentativos? O que é argumentar, né? Senão debater ideias, tá? Eu tenho, então, a veiculação desses artigos em revistas, blogs, jornais, meios acadêmicos, tá bom? Qual linguagem eu uso para escrever meu artigo de opinião? Pessoal, eu tenho que usar uma linguagem mais próxima possível aqui, ó, da norma padrão da língua portuguesa, tá? Eu não posso fugir disso. Eu tenho que tomar muito cuidado com gírias, palavrões, estrangeirismos, tá? A não ser que esses tipos esses termos, né, eles caibam no tema, tá bom, pessoal? Mas vamos evitar. Os artigos de opinião, eles têm relevância coletiva, tá? Que se há debate, existe um coletivo debatendo aquelas ideias, tá? Então, eu tenho um texto de função social que é o debate público, tá? Pessoal, como assim um debate público, professora? Ele é um texto que defende um ponto de vista, né? Então eu vou apresentar ali uma situação, geralmente uma situação de relevância coletiva, tá? Um problema ou alguma coisa que precisa ser debatida dentro da sociedade. São temas polêmicos, de difícil resolução, que acontecem, né, dentro da nossa sociedade, tá, gente? Então, eu tenho um ponto de vista e eu vou debater as minhas ideias sobre o tema, e nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre temas, né? Então, eu tenho que me posicionar e depois debater as minhas ideias a respeito desse tema, tá bom? Às vezes as pessoas acham, é fácil, porque é só colocar as minhas ideias, tudo. A gente tem uma série de regras que a gente segue dentro da estrutura da escrita desse artigo de opinião, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho da estrutura dele também. Então, olha aqui, ó, são os assuntos relevantes para a sociedade, nós já falamos, são textos argumentativos, ele é escrito por meio de argumentos, né? E nós vamos falar agora na estrutura. Como são esses argumentos, como usar esses argumentos, tá bom? E eu tenho, então, uma estrutura rígida, uma estrutura formada para escrever o meu artigo de opinião. Gente, ele tem a introdução, onde eu vou apresentar minha tese. E o que é tese? É a minha defesa daquele ponto de vista, tá? Então, eu vou apresentar o meu tema na introdução e vou apresentar o que eu estou defendendo, qual é o meu posicionamento, tá, pessoal? Depois eu vou para o desenvolvimento, onde, na verdade, eu vou expor os meus argumentos, eu vou colocar as minhas ideias, tá bom? Ali dentro daqueles argumentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da argumentação, de que forma fazer, onde encontrar esses argumentos, tá, gente? E depois, no final, eu tenho a minha conclusão, que seria a síntese das ideias. Como fazer essa síntese das ideias? Eu posso retomar alguma parte dos meus argumentos, retomar ali em cima a minha tese e concluir, tá? Todas as ideias. Beleza, pessoal? Então, eu vou colocar agora a estrutura do artigo de opinião para vocês. E então, eu já sei do que se trata o artigo de opinião, que tipo de linguagem eu vou usar no meu artigo de opinião, né? Mais ou menos como é a estrutura, sabendo também que o artigo de opinião é um texto de debates de ideias, tá? Então, toda vez que você vai debater uma ideia, pressupõe o quê? Uma reflexão, tá? Então, você tem que pensar sobre o assunto,
Quando vocês recebem uma prova de redação, vocês recebem também textos motivadores, né? Esses textos motivadores, eles vão discorrer sobre o assunto. E aí, o bom desses textos motivadores é porque eles abrem um leque de ideias, tá bom? E aí vocês então façam a reflexão de vocês. Eu tenho um vídeo aqui que fala de planejamento textual. Eu vou falar mais sobre isso na hora que eu desmembrar as 3 partes do artigo de opinião que a gente estudar. Introdução, argumentação e depois a conclusão. Então, nós vamos, assim, desmembrar um pouquinho da questão do planejamento textual. Ele é extremamente importante. Então, antes de começar, eu vou fazer uma leitura, eu vou procurar definições, eu vou procurar pensadores, filósofos, ou dentro de outras disciplinas, o que eu posso usar para o meu artigo de opinião, tá bom? Então, aqui, ó, eu sei que ele apresenta 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que funciona isso? O que eu tenho dentro de cada parte do meu artigo de opinião? Então, na introdução eu tenho a apresentação do assunto, quer dizer, geralmente, esses textos escolares, eles têm um número de linhas mais reduzidos, tá? Então, eu costumo apresentar já o assunto e o ponto de vista do autor já ali no meu primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá? Então, o tema, a tese, a defesa, o ponto de vista vai estar sempre ali nos primeiros parágrafos, tá? Quando eu vou apresentar o assunto e o meu ponto de vista, pressupõe que eu conheça alguma coisa a respeito daquele assunto, justamente para eu poder debater e para eu poder tomar um posicionamento. Então, lembra o que eu falei? Reflexão e organização de ideias. Essa é a primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês receberem uma prova de redação, tá? Ou um tema, o qual vocês vão discorrer durante o teu artigo de opinião, o artigo de opinião de vocês, tá? Depois eu tenho o desenvolvimento. Gente, no desenvolvimento eu tenho, então, os argumentos. Eles podem ser 2 argumentos para um artigo de opinião escolar, né? Tá muito bom, 2 argumentos. Se você quiser, se você souber falar muito mais coisas sobre o assunto, se você tiver muito discernimento, né, nas suas ideias de tudo que você quer falar e organização, você pode colocar 3 argumentos também, que não tem problema, tá? Mas 2 argumentos são suficientes. Gente, dentro dos meus argumentos, eu vou começar a minha argumentação com fatos, dados, referências, estatísticas, pesquisas, tá? Então, eu posso apresentar aquele dado, apresentar aquela estatística, aquela pesquisa, e em seguida, eu posso relacionar aquele fato, aquele dado, aquela referência, com o quê? Com a tese. O que é a tese mesmo? É o meu ponto de vista, tá? Então, eu vou fazer um parágrafo aí de 6 linhas, pelo menos, né? E dentro dessas 6 linhas eu coloco um fato, um dado e relaciono esse dado, esse fato com a minha tese, com a minha defesa, tá? Que está onde, gente? Lá em cima na minha introdução, tá bom? No segundo parágrafo de argumentação também, tá? 2 parágrafos. Quando eu chegar na minha conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou reiterar a tese. O que é isso, gente? É retomar a tese, tá? Eu vou retomar ali o meu posicionamento, né? Que esse posicionamento, ele foi comprovado por quem? Pela minha argumentação. Então, eu já comprovei, tá? Que aquilo é verdade, ou que aquilo é que eu tenho que convencer você, porque isso é um texto de convencimento, né? Eu tenho que convencer você de que aquilo é verdade, de que aquilo existe, tá? Então, quando eu chegar na minha conclusão, eu faço uma retomada da minha tese, ela já foi comprovada pela minha argumentação, e eu apresento, então, uma síntese. Eu faço um pequeno resumo da minha introdução, tá bom? Só que aí eu não vou apresentar mais o assunto, gente. Eu vou resumir o quê? Eu vou finalizar só com a minha tese, só com o meu ponto de vista, tá bom? Gente, enquanto eu construo essas 3 partes do meu texto, é extremamente importante que eu faça rascunho e que eu faça uma revisão, tá? O rascunho é quando eu estou, o quê? Organizando aquelas ideias. Então, eu coloco as minhas ideias ali
tomo muito cuidado para não ser repetitivo nas ideias. Se uma ideia se relaciona com a outra e aquilo pode enriquecer a minha argumentação, bacana, vou usar, tá bom, gente? E terminei de ler meu artigo de opinião, terminei de escrever o meu artigo de opinião. O que eu vou fazer? Eu vou ler o meu artigo de opinião. Eu vou ler em voz alta, para que eu ouça, para ver se eu tenho a fluidez ali na leitura, se eu tenho um entendimento, se eu não fui repetitivo, se o que eu falei é coerente, tá? Com o que eu apresentei aqui em cima. Então, a leitura em voz alta, na hora da revisão, é extremamente importante, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham, então, entendido um pouquinho mais sobre a construção desse artigo de opinião, tá? E até a próxima aula. Deixa um like aí para provar e dar essa força aí no canal, tá bom, pessoal? Tchau!